Capítulo 20. Consolidação. Em 19 de fevereiro de 1800, os cônsules se transferiram do Palácio de Luxemburgo para as Tulherias. O movimento foi ditado pela necessidade de deixar que o Senado ocupasse as instalações do Palácio de Luxemburgo e pelo fato de que o antigo Palácio Real tinha a localização mais central e seria mais fácil de ser defendido contra a violência da turba. De acordo com Cambacérès, Bonaparte também estava preocupado com a possibilidade de o prédio começar a virar uma ruína caso não se encontrasse um uso para ele. Ao inspecionar o palácio antes da mudança, ele ficou revoltado ao ver pichações feitas por revolucionários nos painéis. No dia marcado, com um belo clima de primavera, os 3 cônsules deixaram o Palácio de Luxemburgo com alguma pompa em uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos, com Roustan resplandecente em seu traje de mameluco cavalgando ao lado. Eles foram precedidos pelos ministros, que tiveram de fazer o trajeto com carruagens de aluguel comuns de Paris, seus números cobertos com papel ou tinta para a ocasião, e por um destacamento dos guias de Bonaparte. Atrás da carruagem vinha a cavalaria da nova guarda consular e uma escolta de soldados. O cortejo foi saudado por uma pequena multidão de observadores ao chegar diante do palácio. Os cônsules desceram e, ao contrário de Cambacérès e Lebrun, que entraram no palácio, Bonaparte montou um cavalo e inspecionou 3 meias brigadas que desfilaram diante do prédio. Então ele instalou o Conselho de Estado em uma das galerias e recebeu formalmente as autoridades civis e militares da cidade. Encerradas as cerimônias, Bonaparte e Josefina assumiram sua nova residência. Ele não estava à vontade, já que o lugar trazia à memória o destino de sua última ocupante, Maria Antonieta. Os aposentos dela, redecorados com seda amarela e mobília de mogno, ficavam no térreo. As janelas davam para os jardins das Tulherias, que ficavam separados do palácio por um estreito terraço e alguns degraus. Como os jardins estavam abertos para o público, ela os usava pouco, mas Bonaparte frequentemente se exercitava lá. Bonaparte tomou para si um grupo de aposentos acima, ligados ao apartamento dela por uma escada oculta. Instalou seu escritório numa sala com uma única janela que dava para os jardins, que havia sido um quarto da rainha, decorado no reinado de Luís XIV, com um afresco de Minerva sendo coroada pela glória no teto e paisagens nas paredes. Com o tempo, adaptaria o lugar às suas necessidades de trabalho, mas de início se acomodou da melhor maneira possível, usando uma mesa que pertencera ao último rei e convertendo um pequeno oratório em banheiro. A criadagem era composta de 10 homens, incluindo um bibliotecário, um cavalariço, um cozinheiro e um criado de quarto, e uma dúzia de outros funcionários, todos comandados por Bourrienne. Ele também era auxiliado por Roustan, que dormia no quarto ao lado. No fim de março, Bonaparte tomou de Josefina o belga Constant Wery, de 21 anos, que passou a ser seu principal criado de quarto. Em geral, Bonaparte acordava às 7 da manhã e fazia com que lessem os jornais e às vezes um romance para ele, enquanto se lavava, era barbeado, algo que tinha dificuldade em fazer ele mesmo, e se vestia. A partir daí, trabalhava com Bourrienne em seu escritório, só saindo para receber ministros ou autoridades em um outro escritório. Costumava almoçar sozinho.
raramente gastando mais que 15 minutos com a refeição. A preferência era por pratos simples, embora tivesse voltado do Egito gostando de tâmaras e apreciasse pilaf. Ele bebia apenas uma taça de vinho, sempre Chambertin, diluído em água. Depois tomava um café forte. Às vezes Josefina almoçava com ele, e era comum que Bonaparte empregasse o tempo falando com artistas ou escritores que desejava encontrar e que ficavam por ali enquanto ele comia. Os outros dois cônsules supostamente também deveriam ir morar no palácio. Porém, embora Lebron tenha aceitado, Cambacérès preferiu permanecer em sua casa. A perspectiva de manter uma mesa só para si provavelmente teve peso, e sem dúvida ele preferia gozar de seus prazeres sem ser censurado pelo púdico Bonaparte. Mas também teve a sabedoria de antever que um dia teria de suportar a humilhação de receber o convite para se retirar do palácio, como acabou acontecendo com Lebrun mais tarde. Na manhã seguinte à mudança, Bonaparte fez a primeira reunião dos três cônsules no antigo Palácio Real. Por coincidência, naquele mesmo dia, o homem que pretendia ocupar o lugar, Luís XVIII, escreveu para ele do exílio em Varsóvia, propondo que Bonaparte o ajudasse a recuperar o trono. Bonaparte não respondeu. Cambacérès achava que a essa altura ele não tinha uma ideia clara do que iria fazer no futuro, exceto pela reconstrução da França. Todos os indícios eram de que ele queria ser o comandante. Escreveu. Nada sugeria que o título de primeiro cônsul parecesse insuficiente para ele. Em uma conversa com Roederer, Bonaparte disse que se aposentaria se sentisse que não agradava o povo francês. Da minha parte, exijo pouco, disse ele. Tenho uma renda de 80.000 ou 100.000 libras, uma casa na cidade, uma no campo. Não preciso de mais nada. Porém, acrescentou, até o momento o povo parecia satisfeito com ele. Ele chegara para ficar, e fazia questão de deixar isso claro. No dia seguinte, os cônsules organizaram uma recepção para o corpo diplomático, chefiada pelos embaixadores do rei da Espanha e do Papa, e depois pelos vários corpos administrativos da República. Um antigo camareiro real foi retirado da aposentadoria, recebeu ordens para conduzir os procedimentos, exatamente do modo como eles aconteciam durante o último reinado, e recebeu uma equipe para que isso fosse possível. Bonaparte acolheu os convidados como chefe de Estado, e depois todos foram servidos de café e chocolate quente antes de serem conduzidos por Talleyrand até os aposentos de Josefina para serem apresentados a ela e a um grupo de mulheres que já assumia comportamento de quem trabalha para a realeza. Ela tinha se apropriado do papel de consorte real, com a mesma naturalidade com que ele assumira a atitude de chefe de Estado. Os dias da casaca esverdeada e esfarrapada tinham acabado. Ele havia desenhado um uniforme para os cônsules que rompia claramente com as togas e plumas do diretório. O uniforme consistia de uma casaca azul abotoada até o queixo, com um colarinho alto e punhos com bordados dourados, calções e meias brancos, e uma versão mais suntuosa, em veludo escarlate, para ocasiões cerimoniais como essa. Também já não existiam mais os dias das mechas desordenadas emoldurando o rosto pálido, que foram substituídas por um penteado mais curto, à la Titus. Também passou a cuidar mais da higiene e aparência, insistindo em trocas frequentes dos lençóis e fazendo as unhas das mãos, das quais tinha um orgulho fora do comum. Ele tomava banho com frequência e se encharcava de água de colônia. Poucos dias depois da primeira recepção,
Bonaparte pediu ao ministro das Finanças que localizasse as joias da coroa. Não demorou muito para que visitantes das Tulherias percebessem que a espada do primeiro cônsul cintilava com diamantes, tendo no punho o famoso regente, o maior do mundo. Incomodado por alguns comentários irônicos, ele se viu obrigado a publicar no Le Moniteur um texto explicando que não se tratava meramente de uma peça de joalheria, mas sim de um símbolo da grandeza da França. O novo papel de Bonaparte significava que ele precisava aprender a se comportar. Até agora havia trabalhado em um ambiente militar, com incursões em política provinciana e diplomacia de tempos de guerra. Ele jamais havia se adaptado às sutilezas da convenção, nem ao procedimento civil, e não tivera oportunidades de desenvolver suas habilidades sociais normais. Não tinha tato e, de acordo com um de seus ministros, possuía a graça de um subalterno mal-criado, usando os dedos à mesa e se levantando, independente de seus convivas terem ou não terminado de comer. Seus pontos de vista fortes, sua atitude e seu caráter não o predispunham a começar um aprendizado social nessa idade. E ele tinha um problema fundamental nas suas relações com os outros, que Germain de Staël identificou sagazmente como uma total falta de empatia. Ele era bondoso por natureza, rápido em ajudar os outros e em recompensá-los. Encontrava empregos confortáveis e arrumava pensões generosas para ex-colegas, professores e criados, até mesmo para um guarda que demonstrou compaixão durante o tempo que ele passou encarcerado após a queda de Robespierre. Foi generoso com o filho de Marbeuf, promoveu seu antigo comandante em Toulon, Dugommier, e cuidou de sua família depois que ele morreu. Fez o mesmo por Lapoípe e Dutheil, e encontrou um posto com uma pensão generosa para o inútil Carteaux. Sempre que se deparava com pessoas em situação difícil, fazia doações pródigas. Sabia ser sensível e há incontáveis atos que podem ser confirmados de solicitude e gentileza, que são testemunho de que ele genuinamente desejava ver as pessoas felizes. Ele sabia ser encantador e só precisava sorrir para que os outros se derretessem. Sabia ser uma companhia agradável quando adotava uma atitude bonachona. Era bom contador de histórias e as pessoas adoravam ouvi-lo falar sobre algum tema pelo qual se interessavam ou contar suas histórias de fantasma, que às vezes ele contava depois de apagar as velas. Por vezes se mostrava passional ao falar de literatura, ou, mais raramente, de seus sentimentos. Quando fazia isso, de acordo com Staël, era bastante sedutor, embora a atriz Ida St. Elm visse mais indelicadeza do que ternura em suas tentativas de ser encantador. Claire de Remusat também achava a alegria dele de mau gosto e imoderada, e seus modos frequentemente mais compatíveis com alojamentos militares do que com uma sala de estar. Em geral, ficava pouco à vontade com mulheres, sem saber o que dizer, e fazendo observações desajeitadas sobre seus trajes e sua aparência. Somente na presença de Josefina ele era menos irritadiço. Bonaparte ficava mais à vontade com crianças, soldados, criados e com os mais próximos, por quem se interessava mais de perto, perguntando sobre saúde, família e problemas. Ele os tratava com uma familiaridade brincalhona, fazendo provocações, chamando-os de vigaristas ou patetas. Sempre que era atendido por seu médico, o Dr. Jean-Nicolas Corvisart, Bonaparte perguntava quantas pessoas ele havia matado naquele dia. Sua maneira de demonstrar afeto era dar um tapinha na bochecha ou um apertão de leve no nariz ou na orelha. Ele estranhamente não percebia quando causava dor,
mesmo quando um apertão mais forte no nariz fazia surgirem lágrimas nos olhos da vítima, e como as pessoas viam naquilo uma marca de grande estima, como de fato era, ninguém objetava. No fim de uma reunião tumultuada, na qual falou abertamente sobre o modo como um ministro lidava com sua pasta, Bonaparte convidou-o para jantar. O ministro curvou-se de modo respeitoso, mas desafiador, momento em que foi agarrado pelas duas orelhas, o que ele viu como o sinal mais embriagante de estima que ficou lisonjeado de receber. Era um gesto de familiaridade que neutralizava muitas situações constrangedoras. No entanto, familiaridade de fato era algo que Bonaparte parecia temer, e poucas pessoas, como Duroc e Lannes, chegaram a chamá-lo pelo familiar pronome tu, sem ser repreendidas. Ele realmente perdia a cabeça, mas era rápido em se acalmar e perdoar. Ocasionalmente quebrava coisas ou pisava no chapéu, de raiva. Certa vez, bateu no ministro do interior, Chaptal, com um rolo de papéis. E sabe-se que ele usava seu chicote de equitação, tendo batido com ele no rosto de um criado por um ato de negligência que levou um cavalo a derrubá-lo, sempre dando compensações generosas por esses atos, mais tarde. A maior parte de seus acessos de fúria era fingimento, fosse para assustar as pessoas, para usar um oficial como exemplo diante de seus homens, ou um general diante de seus pares, ou simplesmente para testar reações. O maior interesse que ele tinha ao se encontrar com um homem era avaliar se ele poderia ser útil. Esperava respostas rápidas e precisas, gostava de uma reação espontânea, quando era o caso, mas segundo seu camareiro, General Thiard, o amor próprio dele ficava lisonjeado quando notava indícios de medo ou confusão causados por sua presença. Isso é confirmado por Claire de Remusat, que percebeu que, tanto em coisas grandes quanto nas pequenas, ele aplicava a regra de que as pessoas só demonstravam zelo quando assustadas. A afirmação de Chaptal de que ninguém ficava à vontade perto dele, exceto ele mesmo, pode soar dura, mas é confirmada pelo testemunho de muitos outros. O fato é que para ele a vida humana era um jogo de xadrez, refletiria Mathieu Molé. E as pessoas, a religião, a moral, os afetos, os interesses eram peões ou peças que deviam ser movidas ou usadas conforme exigisse a ocasião. De acordo com Molé, ele era rápido em aprender o caráter das pessoas, em achar seu ponto fraco e em tocar desse ponto com habilidade e sagacidade impressionantes. Isso sugere, assim como o comportamento de Bonaparte em geral, que ele não ficava mais à vontade perto de outras pessoas do que elas ficavam próximas a ele. A nova posição agravava suas esquisitices e suas tentativas de fazer o gesto certo como chefe de governo muitas vezes davam muito errado. Como sinal de agradecimento a Roederer, ele decidiu dar uma caixa de rapé adornada com joias. Ao saber disso, por meio de Talleyrand, Roederer se sentiu ofendido, explicando que aceitaria de bom grado um exemplar autografado de um livro sobre a campanha de Bonaparte no Egito, mas que isso lembrava o clássico gesto dos reis que davam gorjetas a seus criados leais. Eu não fiz nada para Bonaparte, escreveu. A única coisa que eu queria era ajudá-lo a fazer o que ele fez por nós, por todos os franceses patriotas. Nós é que devemos dar presentes a ele, e eu já tenho uma comenda militar. Igualmente desajeitadas eram suas tentativas de proporcionar à sua família posições que ele considerava adequadas. Ele via a família e também o círculo de militares mais próximos
como uma extensão de si mesmo, e sentia necessidade de dirigir e controlar seus membros, tanto por motivos práticos quanto para projetar uma imagem adequada de si. Gostava de arranjar casamentos, não só para sua família, mas também para sua entourage militar, e muitas vezes escolhia os nomes dos filhos deles, normalmente vindos da antiguidade ou de poemas de Ossian. O filho de Leclerc se chamava Dermide, o de Bernadotte, Oscar, e o de Murat, Achille. Bernadotte se certificou que Letícia estivesse acomodada com conforto e deu a ela dinheiro suficiente para viver e fazer recepções como uma grande dama, mas a experiência que ela teve com a penúria a tornou parcimoniosa e, sem confiar que a boa sorte do filho fosse permanente, guardava para dias duros cada centavo que ele lhe dava, parte em bancos estrangeiros. Joseph continuava tendo um papel na política, e, embora em geral apoiasse Bonaparte, gostava de mostrar certa independência. Criou sua própria corte em Mortefontaine, com figuras literárias e membros da antiga aristocracia. Sua esposa Julie era encantadora e dócil, amada por sua gentileza e doçura, e infinitamente tolerante com as infidelidades de Joseph. Elisa, a menos bela das irmãs, mas possivelmente a mais inteligente, se mudou para Paris e se tornou responsável pela casa do viúvo Lucian, ao passo que seu marido Bacchiotti continuou em seu cargo militar na província. Ela mantinha um salão com sabor literário em que seu amante, o poeta Fontane, dominava, embora fosse admirada pelo escritor René de Chateaubriand, que ela ajudou a trazer de volta para a França e a cair nas graças do irmão. Seu salão era tedioso. Apesar de ter desempenhado papel crucial em levar o irmão ao poder, Lucian continuava com uma atitude ambivalente em relação a ele. Deixava claro que via Joseph como o chefe da família e não aprovava aquilo que entendia como uma usurpação desse papel por Bonaparte. Ele estava se revelando um ministro do interior eficiente e adequadamente inescrupuloso, mas, sendo solteiro, se sentia à vontade para sair à caça de mulheres e abusava do cargo para conseguir o que queria. Caroline se casara com Murat em uma cerimônia civil no Palácio de Luxemburgo, em janeiro, seguida de uma cerimônia pseudo-religiosa num templo em Mortefontaine. Bonaparte se opôs ao casamento, embora apreciasse sua coragem militar e dedicação. Achava o filho do estalajadeiro Gascão, com seu passado picaresco, rude e de origem humilde demais. Não gosto desses casamentos tolos por amor, comentou, especulando que um dia ela podia estar em condições de se casar com um monarca. Mas Caroline era decidida, e ele não podia pagar o preço de uma inimizade com Murat. Pauline também era rebelde, e Bonaparte se via obrigado a dar lições a ela sobre as obrigações conjugais que ela tinha com o marido. Louis, o irmão que ele mais amava, era o que lhe dava mais esperanças. Josefina era ao mesmo tempo seu maior patrimônio e sua maior vulnerabilidade. Ela tinha toda a graça e o polimento necessários para o papel, além do charme necessário para conquistar as pessoas e aliviar raivas e mágoas. Era gentil e acessível até demais, e eu via com compaixão uma infinidade de gente implorando que ela advogasse em favor deles, pedindo proteção ou indenizações. Bonaparte deixava transparecer sua irritação, mas achava difícil resistir aos pedidos dela, o que só incentivava mais gente a entrar na fila. O que o irritava mais ainda era um enxame de joalheiros, costureiros, chapeleiros, fabricantes de luvas, sapateiros e outros comerciantes que a assediavam,
instigando o insaciável apetite dela por todo tipo de luxo. Era uma necessidade incontrolável, possivelmente um transtorno criado pelas experiências vividas durante o terror, e os comerciantes sabiam disso. Não importava o quanto Bonaparte ficasse furioso, muitas vezes fazendo com que eles fossem expulsos do palácio, e em certa ocasião colocando um costureiro na cadeia por 24 horas. Todos voltavam rastejando quando ele estava fora ou ocupado com o trabalho. Um dos prazeres de Josefina que ele compartilhava era a casa em La Malmaison, que ela comprou enquanto Bonaparte estava no Egito. Eles iam para lá sempre que podiam, porque ela adorava a privacidade do local e ele o ar fresco. Em novembro de 1799, pouco antes do golpe, ela levou o arquiteto Pierre Fontaine para ver a casa. Ele concordou que o lugar era delicioso e que os jardins eram agradáveis, mas achou a casa uma confusão. Ele começou a trabalhar no imóvel em janeiro de 1800. Tinha que trabalhar entre as visitas do casal para não atrapalhar o tempo de lazer deles e tolerar as críticas a seu trabalho e as frequentes mudanças de plano de Bonaparte. Quando os dois foram apresentados, em 31 de dezembro, Fontaine ouviu os planos que Bonaparte tinha para Paris e ficou incumbido do trabalho de embelezamento dos Invalides, onde Bonaparte pretendia instalar os cavalos de São Marcos junto a uma estátua de Marte que ele havia trazido de Roma. Ele foi bombardeado com novas ideias e novos projetos, mais rápido do que era capaz de trabalhar neles, e achava tanto a impaciência de Bonaparte quanto sua atenção aos detalhes e seus contínuos questionamentos sobre os custos exaustivos e irritantes. Fontaine não era o único a sentir a tensão da urgência insana que o primeiro cônsul tinha em realizar o maior número de coisas no menor tempo possível. Berthier era pressionado para expurgar o exército de oficiais ineficientes ou politicamente suspeitos, para melhorar as condições dos soldados, para se certificar de que recebessem o salário e a alimentação, para organizar o suprimento de uniformes e equipamentos, melhorar a disciplina e acabar com a deserção endêmica. Todos os ministros sofriam assédio semelhante. Bonaparte não poupava nem a si mesmo. Não havia horários fixos para as refeições, nem para o sono dele. Lembraria Chaptal. Eu o vi jantar às 5 da tarde e também às 11 da noite. Eu o vi ir se deitar às 8 da noite e às 4 ou 5 da manhã. Em geral, ele dormia cerca de 7 horas a cada 24, mas muitas vezes em 3 pequenos trechos. Os únicos meios que ele tinha para relaxar eram exercícios violentos, como cavalgar galopando furiosamente, ou um banho quente em que podia passar até 1 hora. Além de ir ao teatro e à ópera, participar de sessões do instituto e inspecionar as tropas, Bonaparte encontrava tempo para supervisionar assuntos como a padronização do metro no território francês, nomear David como pintor do governo e dar instruções referentes ao salão do ano seguinte. Ele absorvia informações depressa, reduzindo-as a fatos essenciais, e tomava decisões rápidas depois de refletir por um momento, normalmente decisões acertadas. Seus secretários mal conseguiam acompanhar a velocidade de seu ditado, falando rápido como se estivesse se dirigindo a alguém na sala, sem jamais fazer pausas, e se mostrando intolerante quando alguém pedia que ele repetisse algo. Tratava seu secretário como uma máquina com quem não se fala, disse alguém. Ele se animava ao falar, andando sem parar em seu escritório ou inclinado para a frente, com as mãos nos bolsos.
ou caminhando de maneira bastante confiante com as mãos nas costas, o ombro direito ocasionalmente tendo um espasmo para cima em um tique nervoso, desenvolvendo seu raciocínio enquanto falava. Uma de suas dificuldades, e não a menor delas, era a tendência ao malapropismo, substituindo anistia por armistício, convenção por constituição, sessão com dois S's por sessão com C cedilha, o Elba pelo Elbro, Smolensk por Salamanca, e assim por diante. Porém, como sua caligrafia era praticamente indecifrável, eles preferiam ditados a anotações. Eles jamais pediam que Bonaparte parasse para esclarecer algo, já que seu rosto assumiria, entre aspas, uma atitude de severidade imponente, quando ele estava trabalhando, segundo lembraria um de seus secretários. Ele raramente ria, e quando o fazia era numa grande explosão, em geral para mostrar ironia mais do que alegria. Seus contatos com outras pessoas, independentemente de extração ou do relacionamento que houvesse entre eles, eram assombrados por uma imensidão de inseguranças sociais, intelectuais, físicas e sexuais. Não havia nenhum tipo de mérito ou distinção de que ele não sentisse ciúmes. De acordo com Mathieu Molé, ele desejava ter força, graça, beleza, desejava ter o dom de saber agradar as mulheres. E o que é mais curioso é que seu orgulho era tão bem sucedido na contenção de sua vaidade, sua verdadeira superioridade em encobrir sua mesquinhez, que apesar de tantas oportunidades para que ele parecesse ridículo, isso jamais aconteceu. Suas inseguranças, no entanto, refletiam no modo de vida, nas tulherias. Bonaparte achava que a vida palaciana deveria ser conduzida de acordo com uma etiqueta rigorosa para acrescentar dignidade à sua pessoa e ao seu posto, e, como ele diria mais tarde, para impedir que as pessoas dessem tapinhas em suas costas, embora não haja registros de que alguém jamais tenha ousado fazer isso, mesmo quando ele era um simples cadete. Amigo íntimo e ajudante de Bonaparte desde a campanha italiana, o general do Rock foi incumbido dos arranjos no palácio, e criados de Libré logo passaram a conviver com oficiais uniformizados. Velhos cortesãos foram procurados, assim como documentos que descreviam os procedimentos na corte de Luís XVI e faziam-se perguntas sobre detalhes da vida em Versalhes durante o antigo regime. Madame Campan, antiga camareira de Maria Antonieta, foi consultada. Josefina contratou uma série de damas da nobreza para lhe fazer companhia. Ao mesmo tempo, o primeiro cônsul se mantinha fiel a seus hábitos familiares, entrando no quarto de vestir de Josefina para lhe dizer o que usar. Eles compartilhavam o mesmo quarto e viviam, conforme ele próprio, de um modo bastante burguês. Ele sabia muito bem como os grupinhos de homens de negócios e de mulheres de pouca virtude que haviam se reunido em torno de Barras e de outros integrantes do diretório haviam maculado a imagem do governo e queria que a gestão do consulado permanecesse impoluta. Isso ia ao encontro da aversão pessoal àqueles que ele via como aproveitadores e de sua moral púdica, e o levou a banir Thérèse Tallien e outras amigas de Josefina que ele considerava imorais. Ele assumia um ar pretensioso quando o assunto era qualquer atividade amorosa, exceto a dele próprio, e deixava clara sua desaprovação a roupas femininas reveladoras. O resultado era uma paródia sufocante de uma corte com a qual apenas Bonaparte parecia satisfeito enquanto caminhava de um lado para o outro
puxando conversas esquisitas com as mulheres ou perorava sobre algum tema. Aqueles que haviam passado os últimos anos em campanha com ele tinham dificuldade em consentir com as regras de comportamento impostas e precisavam ser repreendidos. Junot tinha um hábito infeliz de chamar a atenção das mulheres, dando tapas em suas coxas. O próprio Bonaparte desrespeitava a etiqueta quando lhe era conveniente e ocasionalmente fugia das restrições das tulherias. Ele colocava uma velha sobrecasaca, um chapéu desmazelado cobrindo parte do rosto e andava pelas ruas à noite, sendo observado por Bourrienne, e às vezes falava com as pessoas para ver o que elas pensavam sobre o regime. Em seus retiros no subúrbio de Saint-Germain, a velha aristocracia tirava sarro da corte de arrivistas, que de fato se prestava à zombaria. À medida que a necessidade de ressaltar as credenciais revolucionárias cedia, as velhas formas de vestir reviviam. Porém, a falta de conhecimento produziu uma mistura de modas, descrita por alguém como, abre aspas, uma verdadeira farsa, fecha aspas. Os republicanos não eram menos mordazes, e quando na sala de estar de Josefina as pessoas começaram a chamar umas às outras de madame, em vez de citoyenne, eles expressaram seu horror e previram o pior. Uma rotina se estabeleceu, com 2 recepções por mês para o corpo diplomático, uma recepção no segundo dia de cada semana para senadores e generais, no 4º dia da semana para os membros do corpo legislativo e no 6º dia para os membros do tribunato e para os membros mais altos do poder judiciário. Uma vez por semana havia um desfile que Bonaparte passava às tropas em revista, trajando seu uniforme consular azul, calçando botas em vez das meias e sapatos sociais. Esses desfiles se tornaram um espetáculo popular tanto para os parisienses quanto para os turistas. Para o primeiro cônsul, eles eram uma oportunidade de demonstrar o poder e a disciplina do novo Estado e dele próprio. Eles também ofereciam uma oportunidade para que unidades que não haviam servido sob seu comando vissem Paris e seu novo mestre. Embora a vaidade sem dúvida fosse um dos fatores em jogo, esses rituais eram inspirados principalmente pela necessidade de criar as instituições e o modelo que Bonaparte acreditava serem elementos essenciais para a nascente política francesa. Todos eram peças que se encaixavam em tudo mais que ele estava fazendo, algo que ele celebremente descreveu como colocar blocos de granito sobre os quais o Estado repousaria. Ele não era insensível ao fato de que o governo autoritário e a mão forte, necessários para reconstruir a França, estavam em conflito com os ideais da Revolução, a maioria dos quais eram ideais dele próprio. Ele acreditava que a Revolução degenerou numa série de convulsões homicidas devido à falta de disciplina e à busca de um consenso por meio de discussões, o que, em última instância, levava ao governo da turba. As tensões entre liberdade e governo eficaz tinham sido uma das principais preocupações dos pensadores do século XVIII. Na primeira frase do Contrato Social, um texto seminal do Iluminismo, Rousseau buscou uma fórmula que pudesse criar boa legislação que se adaptasse às imperfeições do homem. Abre aspas. Nesta busca, devo em toda parte tentar reconciliar o que a lei permite com o que se exige em nome do bem comum, de tal maneira que a justiça e a utilidade não entrem em conflito. Escreveu
reconhecendo que leis excessivamente rígidas, incapazes de se adaptar aos fatos e às suas transformações, poderiam se revelar perniciosas em determinadas situações, chegando a levar à queda de estados. A Revolução, Bonaparte acreditava, mostrou o caminho e depois se perdeu. Concluímos o romance da Revolução. Disse ao Conselho de Estado: agora temos que escrever sua história, escolher apenas aqueles princípios que são reais e passíveis de aplicação, e não os especulativos e hipotéticos. Seguir um caminho diferente hoje seria filosofar, não governar. Rousseau definiu o homem que usurpa a autoridade real como tirano e aquele que usurpa a soberania do povo como déspota. O tirano irá contra a lei para assumir o poder e governará de acordo com a lei. O déspota se coloca acima da própria lei, explicou. Desse modo, pode ocorrer de um tirano não ser um déspota, porém um déspota é sempre um tirano. A França precisava de um tirano e Bonaparte se encaixava na definição de Rousseau, mas a essa altura não aspirava ao papel de déspota. Minha política é governar as pessoas como a maioria deseja ser governada. Ele explicaria a Roederer meses mais tarde. Esse é, creio eu, o melhor modo de reconhecer a soberania popular. Bonaparte havia se esforçado bastante para permitir que todos que não se opusessem ao Estado, do modo como ele estava constituído, tivessem voz e fórum. A credibilidade dos 4 corpos constitucionais se baseava em suas nomeações apartidárias, que davam a muitos que não eram particularmente fãs dele uma plataforma a partir da qual poderiam expor seus pontos de vista. Como os vários corpos se reuniam em lugares diferentes, o Legislativo no Palais Bourbon, os tribunos no Palais Royal, o Senado no Palácio de Luxemburgo e o Conselho de Estado nas Tulherias. Eles não estavam em condições de resistir em conjunto. E havia poucas pessoas dispostas a se indispor com ele, ainda que apenas por medo. O destacado liberal Benjamin Constant havia convidado vários amigos para jantar em sua casa, em 6 de janeiro de 1800. Porém, no dia anterior, havia criticado um dos projetos de Bonaparte do tribunato, e, como consequência, só 2 pessoas compareceram, e apenas porque ele se encontrou casualmente com ambas naquela tarde, o que fez com que não tivessem pretexto plausível para faltar. Esse autocontrole não era uma garantia, e Bonaparte percebia a necessidade de criar estruturas estatais fortes e de estabilizar a situação política, econômica e social, a ponto de os benefícios do status quo superarem qualquer desejo de mudança. Um fator fundamental nisso era a administração local. Uma lei de 17 de fevereiro de 1800 fixou a estrutura administrativa do país, que sobrevive quase intocada até hoje. Ela se baseava em um projeto desenhado por Thiers no início da Revolução, em 1789, e seu princípio fundamental era a centralização, com cada departamento sendo administrado por um único governador. Discutir é função de muitos, executar é função de um só homem. Era o modo como ele apresentava a ideia. Como acontecia no caso de muitos dos projetos de Thiers, esse também era sólido na teoria, mas falho na prática, e a nova estrutura, colocada em prática por Bonaparte, Doudna, Roederer e Chaptal, era mais eficiente. A administração do país foi dividida em 98 departamentos, cada um com um governador exercendo plena autoridade,
auxiliado por um subgovernador e um conselho geral, Conselho General. Os departamentos eram formados por vários distritos, arrondissements, que agrupavam comunas administradas por um prefeito e uma Câmara Municipal. A nova lei abolia a eleição de governadores, subgovernadores e prefeitos, que passavam a ser nomeados pelo primeiro cônsul. Em nome da estabilidade, a maior parte do que estavam no cargo foi mantida. Porém, como agora eles deviam o posto à generosidade do primeiro cônsul, ele passou a ter um tipo de controle sobre as províncias que o monarca no antigo regime jamais sonhara em ter. Localizada no departamento do Sena, Paris recebeu status especial, com 12 prefeitos supervisionando os arrondissements. Porém, o verdadeiro prefeito da cidade era o governador do Sena. Um prefeito autônomo de Paris teria sido um potencial foco de oposição. O medo do povo da cidade fez com que Bonaparte agisse rápido. Mal havia se passado uma semana do golpe de Estado e 70% das autoridades municipais haviam sido destituídas, com gente de origens das classes mais baixas substituindo os homens mais ricos, em geral comerciantes, que eram admoestados para agir de modo a, abre aspas, extinguir todos os ódios, fecha aspas. Um mês depois, em 18 de março, um novo sistema de justiça entrou em vigência, com 400 cortes locais, uma alta corte, Cour de Première Instance, em cada departamento, e 29 cortes de apelação, todas supervisionadas pela Corte Suprema, o Tribunal de Cassação. Antes de qualquer caso ser levado ao judiciário, passava por um dos 3.000 juízes de paz. O prestígio da lei foi aumentado por regulações que criaram uma nova classe de magistrados que receberam as togas e os títulos obtidos antes da Revolução. Essa classe, juntamente com os cidadãos mais ricos e mais ativos de cada localidade, compunha o que era denominado de, entre aspas, notáveis. Um grupo social descrito por Thibodeau como uma espécie de aristocracia destinada exclusivamente ao serviço público. Eles se tornariam a espinha dorsal do novo Estado francês. Tão importante como qualquer uma das medidas políticas ou administrativas foram aquelas que Bonaparte tomou para estabilizar a situação econômica e financeira. O Estado francês vinha se debatendo para evitar a bancarrota durante a maior parte do século XVIII, e a crise do final da década de 1780 levou à eclosão da Revolução. O caos que se seguiu e as guerras destruíram ainda mais a economia. Consecutivos governos revolucionários haviam emitido vastas quantidades de assignats, papel-moeda, lastreado no suposto valor dos bens nacionais confiscados. Um número cada vez maior de cédulas era impresso, o que originou uma queda brusca no seu valor, levando a uma crise monetária que em 1793 se tornara endêmica. A criação do franco de prata em 1795 serviu apenas para ressaltar a falta de valor do papel-moeda, cujos custos de impressão eram maiores que o valor de face. E em fevereiro de 1796, o diretório tentou estancar a desvalorização, quebrando cerimonialmente as placas de impressão, esperando convencer as pessoas que não haveria mais a impressão de cédulas. Porém, em março, o governo lançou uma nova forma de papel-moeda, que perdeu 80% de seu valor em um mês e teve de ser retirada de circulação em menos de um ano. O diretório então recorreu a um truque que tornou 2/3 de todo o papel-moeda sem valor.
O diretório só conseguiu viver usando os recursos que eram trazidos por guerras bem-sucedidas, que levavam ao país milhões em espécie como contribuições, e com o puro saque da Itália, Holanda, Suíça e parte ocidental da Alemanha. Porém, a maior parte da população sofria. Embora os moradores do campo conseguissem se alimentar, eles não tinham como vender sua produção a um preço razoável, e o efeito em cadeia que isso teve sobre as manufaturas levou a uma estagnação. O único setor que prosperava era o de suprimentos para o exército, e empreendedores inescrupulosos ganharam fortunas, entre os quais alguns membros do clã Bonaparte, que recebiam do governo em espécie, comprando alimentos e bens a preços muito baixos, e em diversas ocasiões não os repassando para as tropas, vendendo-os aos habitantes de territórios ocupados. A situação começou a melhorar no último ano do diretório, mas isso, em grande medida, passou despercebido. Mais tarde, Bonaparte ficaria com o crédito, mas quando ele chegou ao poder, a situação era dramática. Os cofres do tesouro tinham só 167 mil francos. As receitas esperadas eram de 470 milhões para cobrir um orçamento de 600 milhões e pagar uma dívida de 500 milhões. O meio financeiro, em situação grave, devido às tentativas do diretório de lidar com a crise de liquidez, estava disposto a depositar suas esperanças em qualquer governo que parecesse capaz de oferecer estabilidade fiscal. O prestígio de Cambacérès era alto nesses círculos, e os financistas estavam prontos a segui-lo. Pouco depois do golpe, em 24 de novembro, Bonaparte recebeu 5 líderes do mercado financeiro, a quem garantiu que o governo respeitaria a propriedade privada, defenderia a ordem social e garantiria a estabilidade. Ele então se retirou, deixando o ministro das Finanças, Gaudin, para pedir um empréstimo, que eles prontamente concederam. Gaudin instituiu uma loteria, vendeu propriedades governamentais e impôs uma taxa sobre as repúblicas irmãs. Ele convenceu Bonaparte a criar várias taxas indiretas, que incluíam cobranças sobre tabaco, álcool e sal. As mesmíssimas taxas que tinham tido peso tão grande na eclosão da Revolução e que foram revogadas em 1789. Para que houvesse um novo mecanismo de obtenção de crédito para o governo, em 13 de fevereiro, ele estabeleceu o Banque de France. O esforço de Gaudin, Godin, para continuar o pagamento de atrasados e criar métodos eficientes de coleta de impostos, aos poucos começou a dar resultado. Bonaparte já tinha se esforçado para destruir, incapacitar ou desarmar os descontentes políticos, tanto à direita quanto à esquerda. A capacidade de atuação deles havia sido erodida pelo clima geral de contentamento. Ele conseguiu conquistar muitas pessoas sem ter necessariamente atendido às suas esperanças e expectativas. Hyde de Neuville admitiu que o advento do novo regime criou uma sensação de alívio e aceitação. O desejo de ordem e estabilidade era tão universal que as pessoas ficaram encantadas de se verem nas mãos de alguém capaz de restabelecer essas coisas. A opinião favorável sobre os talentos e os princípios do primeiro cônsul cresce dia a dia. E essa opinião, somada à autoridade dele, é realmente popular, relatou o ministro prussiano em 2 de janeiro. É difícil imaginar o alívio e a felicidade em que a França se encontra. Lembraria o jovem Amable de Barante. Depois de 10 anos de anarquia, guerras civis, discordâncias sangrentas, depois da queda de uma tirania ignóbil, vimos a ordem pública ser restabelecida como por milagre.
Ele não escreveu que algumas pessoas de visão estavam alarmadas por todos esses benefícios serem resultado do poder absoluto de um homem, mas parecia que esse era um preço que valia a pena ser pago.